suspendido as aulas. O Boris, porém, anunciou aos britânicos que não havia justificativa para isso, né? O isolamento vertical, com a recomendação de que maiores de 70 anos ficassem em casa por 4 meses, veio 3 dias depois, mas acompanhado da proibição de eventos públicos e da orientação para que os britânicos trabalhassem de casa sempre que possível, né? A essa altura, o Boris já percebia que sua estratégia de apelar para o bom senso e defender a liberdade individual poderia levar a um desastre da saúde pública do país e começou a preparar a legislação que permitiria ao governo obrigar os cidadãos a respeitarem as proibições. No dia seguinte, 17, um estudo que previa até 250 mil mortes caso o Reino Unido não apertasse as restrições, fez o primeiro-ministro determinar a redução nas viagens e reforçar a recomendação para que as pessoas não saíssem às ruas. Como só recomendar não deu resultado, na sexta, no dia 20, ele fechou os pubs, restaurantes, clubes e casas noturnas. Na segunda, dia 23, as escolas amanheceram sem aulas e estudos previram que as UTIs britânicas estariam esgotadas até o final de março. E à noite desse dia, o Boris decretou quarentena, 53 dias depois do aparecimento do primeiro caso do coronavírus no país, né? A Grã-Bretanha hoje é o 10º país com o maior número de casos no mundo. É 8.227 nessa quarta-feira. Sétimo em número de mortos, 733. E 23º em doenças graves, 20. O Reino Unido proibiu a reunião de mais de 2 pessoas e deu poder à polícia para desfazer grupos e multar quem desobedecia as regras de isolamento. Os cientistas ainda debatem se o confinamento da Grã-Bretanha chegou tarde demais, né? E na quarta-feira, o Neil Ferguson, que é um cientista do Imperial College, que previu as 250 mortes, se não houvesse as mudanças na política, estimou que a quarentena deve deixar a capacidade de atendimento muito perto de ser esgotada. O Boris deixou a berlinda, mas líderes europeus ainda sofrem críticas por manter alguma liberdade de circulação em seus países. A Suécia segue uma trajetória bem parecida com a britânica. Fechou universidades e ensino secundário, proibiu reuniões de mais de 500 pessoas, pediu às pessoas que evitassem viagens e aos idosos que ficassem em casa. E ao contrário de seus vizinhos escandinavos, manteve bares, restaurantes e lojas abertas e não proibiu que as pessoas fossem às ruas. Na segunda, o primeiro-ministro Stefan Löfven pediu aos suecos que ajam de forma responsável para evitar uma crise. O mesmo discurso do Boris Johnson, né? Antes de se render à quarentena. Os cientistas reagiram acusando o governo de brincar com uma roleta russa com a população. A Holanda também adotou restrições graduais, né? E levou mais tempo para suspender aulas e fechar lojas, o que irritou os seus vizinhos belgas, né? A Bélgica chegou a implantar controle de fronteira por considerar que os holandeses não estavam contendo de forma eficaz o contágio, não estavam levando a sério, como o nosso presidente não leva. E na cidade de Noordhust, que é a divisa entre esses dois países, o prefeito implantou quarentena e chamou o governo holandês de incompetente e ridículo. A resistência a apertar as regras aconteceu até mesmo na Itália, né? O país que foi mais afetado pelo coronavírus no mundo. No final de fevereiro, dias depois de 11 cidades decretarem quarentena após 17 mortes no norte do país, o líder do Partido Democrático, Nicola Zingaretti, foi até Milão tomar drinks com um grupo de estudantes e escreveu em sua rede social: "Não devemos mudar nossos hábitos. Nossa economia é mais forte que o medo. Vamos sair para beber, tomar um café ou comer uma pizza." Hoje a Itália tem quase 70 mil casos confirmados, 6.820 mortos e 3.393 doentes em estado grave. Fica aqui a pergunta, né, Paulo? Economia ou vida? O Rodrigo Maia falou: "Não podemos deixar de cuidar das pessoas porque estão perdendo dinheiro na Bolsa de Valores." A vida de cada um de nós, os empregos dos brasileiros, nada disso pode virar uma mera estatística na mão daqueles que têm interesse legítimos, mas têm interesses em investimentos de risco, em especulação, né, e que precisam entender que o risco é para você ganhar e é para você perder. A OMS se volta agora para os Estados Unidos, né? E num ponto muito forte que é Nova York, né? Nova York o bicho está pegando pelo menos 40% aí dos casos em solo americano, em solo do país, né? Dos Estados Unidos, são ali da Times Square, da Big Apple. A cidade mais rica. Cidade mais rica e acho que é um dos lugares mais complicados de se fazer quarentena, onde, né, o pulmão econômico do mundo está. E ali, meu amigo, o bicho vai pegar. Isso pode mudar um pouco o cenário americano aí para os próximos meses, hein? Só para a gente fechar, então, também voltem os seus olhos para os Estados Unidos, porque a coisa por lá pode ficar realmente complicada aí nos próximos dias. Certo, Léo? Fechamos assim, então? Fechamos. Galera, espero que vocês tenham tido reflexões incríveis. Contem com a gente aqui nesse tempo de quarentena para continuar estudando muito, continuar questionando, né, tudo o que acontece,
para ter essa conversa aqui com vocês e se comuniquem com a gente, divulguem nosso trabalho, por favor, é o que faz a gente se movimentar e, por favor, sugiram pautas, estamos aqui para responder suas perguntas. Tamo junto, um abraço. É isso, a arte sempre de Lucas Piro. A gente volta na próxima semana, se o coronavírus deixar e não dizimar a humanidade como quer o presidente Jair Messias Bolsonaro.